Oi, gente. Dizer que o fascismo é alimentado por frustração na sociedade, pessoas frustradas acabam sendo o combustível para o fascismo, não é uma ideia nova. Mas eu vou acrescentar nesse vídeo alguns elementos analisando a realidade brasileira e o bolsonarismo e analisando a realidade dos Estados Unidos, dialogando com uma reflexão que, como eu disse, antecede em muito esse vídeo. Humberto Eco, no Fascismo Eterno, texto já clássico dele, diz que a sexta característica do fascismo é: o fascismo provém da frustração individual ou social, o que explica porque uma das características dos fascismos históricos tem sido o apelo às classes médias frustradas, desvalorizadas por alguma crise econômica ou humilhação política, assustadas pela pressão dos grupos sociais subalternos. Em nosso tempo, em que os velhos proletários estão se transformando em pequena burguesia e o lumpesinato se auto-exclui da cena política, o fascismo encontrará nessa nova maioria seu auditório. Luiz Gonzaga Beluso, né, nessa aula aqui dele, ele também faz uma reflexão sobre essa dimensão da frustração. E, de fato, se nós examinarmos, a frustração é um elemento central para o fascismo nos Estados Unidos. O Donald Trump, ele se elegeu, e entender Donald Trump é importante para entender Bolsonaro no Brasil. Donald Trump se elegeu em grande medida porque ele conseguiu convencer o meio-oeste americano, onde aconteceu uma profunda desindustrialização e que tinha muitas pessoas economicamente frustradas, de que ele era a melhor opção do que Hillary Clinton. Muita gente que tradicionalmente no meio oeste votava no Partido Democrata votou no candidato republicano Donald Trump. E o que é que ele explorou? Ele explorou a frustração daquelas pessoas de terem perdido os empregos industriais, porque o capitalismo industrial abandonou os Estados Unidos e foi para a Ásia, foi para a China, foi para os tigres asiáticos, foi para outros países. E aí a desindustrialização que aconteceu ali levou a toda uma classe média frustrada que achava que merecia empregos e salários muito melhores. E o que é que Donald Trump disse para essas pessoas? Eu vou trazer os empregos de volta. América em primeiro lugar. America first, né? Make America Great Again. Fazer a América grande de novo. Ele disse isso para essas pessoas e essas pessoas frustradas preferiram votar nele. E é importante compreender que a alternativa a Hillary Clinton tinha apoiado o NAFTA, um acordo comercial e outros acordos comerciais que ela também apoiou, que contribuíram para esse processo de desindustrialização. Então, mesmo um mentiroso, óbvio, um trambiqueiro como o Donald Trump, aos olhos daquelas pessoas frustradas, decepcionadas, quando elas viram que a alternativa era uma pessoa que tinha apoiado os acordos comerciais que fizeram elas perderem os empregos, muitas delas migraram para o Donald Trump e isso foi fundamental. Sem esses votos, Donald Trump não teria sido eleito a primeira vez. Ele acabou derrotado na eleição seguinte para o Joe Biden, porque depois de 4 anos de neofascismo, os empregos não voltaram e essas pessoas também sofreram as consequências do negacionismo com a pandemia. E aí elas preferiram voltar ao Partido Democrata, mesmo que fosse também apoiando uma pessoa que apoiou esses acordos comerciais. O Joe Biden não era muito diferente da Hillary Clinton. Se fosse um cara tipo Bernie Sanders, seria diferente. Bem, vamos ao Brasil. O Brasil também passou por um processo de desindustrialização. E onde é o Brasil mais industrializado? São Paulo. Né? O São Paulo é o estado mais industrializado do Brasil. E o estado de São Paulo, o interior de São Paulo, deu vitória, mesmo depois de tudo que aconteceu na pandemia, a Bolsonaro. E elegeu como governador Tarcísio de Freitas. Percebam a permanência da frustração. Não é? Um processo de desindustrialização e de classes médias frustradas tende a gerar apoios ao neofascismo brasileiro, que é o bolsonarismo. No sul do país, os setores
que eram mais industrializados e que estão passando por esse processo de desindustrialização, muitos desses lugares continuam apoiando o bolsonarismo. Agora, não é só de frustração do ponto de vista econômico que move o bolsonarismo brasileiro. Como bem disse Humberto Eco, tem vários níveis. Pode ser uma humilhação política, podem ser várias coisas que levam a essa frustração. E no caso brasileiro, existem algumas especificidades. Parte da frustração tem a ver com classes médias culturalmente conservadoras e também uma parte da população que é parte da classe trabalhadora, mas é culturalmente muito conservadora, e aí nós estamos falando dos neopentecostais, entre outros, que eles estão profundamente frustrados com o fato da juventude ter um olhar sobre uma série de questões muito diferente deles. Por exemplo, quando eles veem uma pessoa da juventude dizendo que um casal homoafetivo está se beijando é uma demonstração de afeto, de amor, e eles não veem nada demais nisso, isso frustra terrivelmente essas pessoas culturalmente conservadoras. Leva eles a uma frustração terrível, porque eles têm a percepção de que o que o casal homoafetivo estava fazendo na mente deles é depravação moral, e ver pessoas jovens sendo respeitosas com isso leva eles a uma profunda frustração. Ver pessoas jovens reagindo negativamente a piadas de tom preconceituoso, seja com homoafetivos, seja de tom preconceituoso com questões raciais, seja de tom preconceituoso com mulheres, e dizendo não, nós superamos isso, nós não devemos humilhar grupos que foram historicamente oprimidos, isso não é uma coisa correta, isso frustra terrivelmente essas pessoas culturalmente conservadoras. Elas olham para isso e dizem, e esses são os excessos do politicamente correto. Isso daí é uma coisa, a sociedade está caminhando numa direção cultural com a qual eles não mais se identificam, com a qual eles não mais se reconhecem, porque eles estavam acostumados a ser não apenas maioria, eles estavam acostumados a ser uma hegemonia. Ou seja, eles estavam acostumados que a visão deles era tão dominante que uma visão diferente da deles era marginal, era pequena, era uma coisa de uma pequena minoria, de alguns poucos intelectuais. E agora, cada vez mais, muita gente, não pouca gente, está tendo uma postura do ponto de vista cultural diferente da deles. Uma relação diferente com religiosidade, uma relação diferente com esses grupos historicamente oprimidos. E eles ficam muito frustrados com isso. Então são muitas frustrações diferentes que motivam e que mantêm o eixo do bolsonarismo funcionando, desse neofascismo brasileiro. E se nós quisermos superar o neofascismo, se nós quisermos, de fato, derrotar a longo prazo o bolsonarismo, nós temos que reconhecer essas frustrações e saber que algumas delas nós vamos poder remediar mais rapidamente. Nós podemos, com reformas e com ações concretas, melhorar a situação econômica, podemos reindustrializar, podemos caminhar em uma direção de ter uma robustez da nossa economia maior, nós podemos investir em práticas de trabalho associativo e, com isso, ganhar a luta junto à classe trabalhadora, e devemos disputar esses espaços. Mas devemos saber também que uma parte de frustração por motivos culturais e por motivos outros, especialmente quando nós olhamos para pessoas nas classes dominantes, não é? Alguns deles apoiam o fascismo por defender a agenda econômica do neofascismo, uma agenda econômica ultraliberal que favorece os seus interesses de classe. Mas uma parte dessa classe dominante apoia isso porque apoia o neofascismo por frustrações no âmbito cultural. Essas pessoas das classes médias,
da classe dominante, ou que sejam pessoas profundamente conservadoras, vai levar mais tempo, vai levar mais trabalho social para a gente contribuir para que eles acordem do pesadelo neofascista. Vai levar mais tempo, vai ser mais difícil, porque a frustração ali é profunda e nós não vamos abrir mão dos nossos valores. Nós não vamos abrir mão e não podemos abrir mão daquilo que nós defendemos para, para que todos tenham o direito de ser respeitados e possam viver a vida e ter oportunidades, mais oportunidades, oportunidades mais igualitárias possíveis que nós possamos construir enquanto sociedade. O que eles desejam de voltar a um passado patriarcal, um passado de dominação masculina, um passado de racismo, um passado de homofobia, é esse passado, nós não vamos ceder, não podemos ceder nenhum centímetro. Mas, na reindustrialização, no fortalecimento da economia, naquilo que pode fazer o brasileiro ter orgulho de ser brasileiro e de construir uma sociedade mais próspera, isso nós temos que trabalhar para eliminar essas frustrações da sociedade. Enfim, eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. O link para o Fascismo Eterno, um texto de Humberto Eco que eu recomendo, vai estar no comentário fixado, assim como a palestra do Luiz Gonzaga Beluso, também vai estar, que eu recomendo que vocês assistam quando puderem, que também contribui para essa reflexão. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.